Boa noite, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente. Hoje a aula, embora seja de fácil entendimento, é de uma dificuldade de aceitação muito grande, muito grande. Normalmente a pessoa entende, a pessoa reconhece, a pessoa faz razão, né? Mas aceitar é uma outra conversa. E aí nós vamos estar introduzindo um elemento novo, que é sobre as conexões neurais através das amígdalas. É um assunto novo para vocês, é um assunto que talvez não seja de total domínio, porque normalmente quando a gente fala de amígdala, a gente sempre associa a garganta, e na verdade a amígdala, eu não vou entrar em detalhe, eu vou deixar que a pessoa que se preparou para falar, ela tenha a liberdade de expor o assunto da melhor forma possível. Se faltar alguma coisa, não tem problema, a gente entra, ajuda, mas eu acredito que não vai precisar, porque conhecendo a pessoa, eu tenho mais absoluta certeza que ela está hiper, super bem preparada. E nesse sentido, boa noite, entra aí. Olá, Boa noite. E nesse sentido, o pessoal está chegando aqui, tá? Nós vamos dividir a aula hoje em dois momentos. O primeiro momento, onde nós vamos estar falando dessas conexões neurais através das amígdalas, e depois nós vamos seguir com o caminhar da aula, fazendo razão e fazendo a junção dos dois segmentos da conversa. O primeiro da amígdala e depois conexão neural. Vamos lá então? Vamos lá? E fica sempre à vontade quem quiser perguntar, quem quiser questionar, se tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para questionar tantas quantas vezes forem necessárias, tá bom? Até que todos nós tenhamos o devido entendimento. Eu vou ficar no mudo agora. Pessoal da live, se vocês quiserem, fiquem à vontade também para fazer pergunta, porque nós temos pessoas aqui que estão nos acompanhando, tá? todos bem? Para quem não me conhece, sou a Isabel e eu vou começar o tema hoje com vocês sobre as amígdalas. Pode começar, Marcos? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Então, tá bom. Normalmente, quando nós falamos de amígdala, todo mundo relaciona com a parte da garganta, tá? Mas hoje a gente vai tratar da estrutura que tem dentro do cérebro e que também é denominada amígdala. E que muitas vezes ela passa aí despercebida, não é muito falada, mas ela tem uma função muito importante, principalmente relacionada ao tema que tratamos ontem. Então vamos lá. Todo mundo lembra
do cérebro, de como que ele é estruturado, certo? O cérebro, ele é dividido em lóbulos, ou lóbulo. Então, você tem 4 tipos de lobo principal. O lobo frontal, que é essa região da frente, que ele é responsável pela coordenação dos movimentos, pelo pensamento e pela memória de curto prazo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? Ou muito baixo, vocês também me avisam, por favor. Estão todos ouvindo? Então, perfeitamente. Show. Então, lóbulo frontal fica aqui na região da frente. Ele é o responsável pela coordenação, pelo pensamento, pela memória de curto prazo. Você tem o lobo parietal, que é o responsável pela noção de espaço. Você tem o lobo occipital, que ele é responsável por processar os estímulos visuais, e o lobo temporal, que ele é responsável pelo estímulo e pelo processamento do auditivo, tá? E por que isso é importante? Porque no meio disso tudo fica um lobo que é chamado límbico e conhecido como sistema límbico. E o que faz parte do sistema límbico? O tálamo, o hipotálamo, as glândulas pituitária e pineal, mas a principal glândula do sistema límbico é uma estrutura bem pequenininha em formato de amêndoa chamada amígdala. Tá? Então, você tem o tálamo e o hipotálamo e a amígdala. Esse sistema, denominado como sistema límbico, ele é responsável por todo o controle emocional do nosso corpo. É através das amígdalas onde primam as emoções básicas do ser humano, como raiva, medo e também o instinto de sobrevivência. Existem estudos que comprovam que a amígdala ela responde a impulsos elétricos gerados pelos neurônios muito antes da gente pensar nele. Ou seja, quando você se depara com uma situação em que você você tem medo ou você tem algum instinto automático, vamos dizer assim, quem ativou esses impulsos foram as amígdalas. É por causa das atividades das amígdalas no sistema límbico que é possível ter relacionamentos em sociedade. Por quê? Porque é ela que vai determinar quando você vai sentir medo, quando você vai sentir raiva, quando você vai estar feliz. E por que ela é importante? Como o estímulo acontece nela primeiro, o tálamo e o hipotálamo vão trabalhar em conjunto lá com ela. O tálamo ele é responsável por coordenar diversas glândulas do corpo. E o hipotálamo, ele é responsável por coordenar processos básicos do nosso ciclo biológico, fazer o processamento do hormonal do corpo. Ou seja, se você não tem controle sobre as suas emoções, todas as atividades dos neurônios vão agir conforme o estímulo que foi gerado lá na amígdala. Até aí, tá claro? Alguém já tinha ouvido falar sobre a amígdala? Teve um experimento feito na Marinha Americana dos Estados Unidos. O que acontecia? A maior parte dos recrutas que estavam em testes para se candidatar a ser soldado ou fazer parte da Marinha, eles reprovavam em uma prova
que era uma prova em que você mergulhava, sofria um estresse dentro desta prova e você tinha que controlar as suas emoções. E esse teste era um teste em que havia um maior índice de reprovações. Por quê? Porque o medo, ele é um instinto primitivo do ser humano. Através das amígdalas, quando gera um impulso do medo, é tão forte aquilo dentro da pessoa, que mesmo a pessoa sendo treinada para, por exemplo, passar por aquela prova de estresse, ela não conseguia dominar as emoções. E aí a Marinha Americana começou a estudar qual era a relação da reprovação, né, com o funcionamento do cérebro. E aí a gente chegou nos estudos das amígdalas, ou seja, é ela que comanda todo o controle emocional do corpo. E é uma estrutura bem pequenininha, em formato de amêndoa mesmo, tá? Só que o estímulo chega nela primeiro. E através das conexões neurais que são feitas dentro do cérebro, tudo está baseado no sistema límbico. Por quê? Como hoje vivemos uma programação da mente coletiva e tudo que a gente manifesta aqui está baseado no instinto, o que acontece com a gente? A gente só reage. Ou seja, quando gera um estímulo lá na amígdala e ela dispara os impulsos elétricos para o cérebro, todo o seu cérebro, todo o seu organismo vai responder àquele instinto, seja de medo, seja de raiva, seja qualquer estímulo relacionado à emoção. Perfeito. Em resumo, era isso que eu queria trazer para vocês, porque é um assunto novo, é uma coisa que eu acredito que poucos tinham conhecimento dessa estrutura que forma o sistema límbico, mas que tem total relação com a aula de ontem, quando falamos sobre emoção e da importância de entender a emoção. Perfeito. Tem uma curiosidade só, isso eu achei muito legal. Acho que muitas pessoas já viram aqui bastante estudos em que já foi provado, ou pelo menos testado, que o cérebro, ele toma a decisão muito antes de você imaginar que você vai tomar essa decisão. Quando você acha que você tomou a decisão, na verdade, já aconteceu todo o processo químico dentro do cérebro. Só que isso ocorre antes ainda nas amígdalas. Por quê? Porque se a gente recebe estímulos e esses estímulos, através de uma frequência, geram uma imagem e essa frequência fica gravada por emoção, o que a gente está sempre acionando no nosso dia a dia sem nem perceber, achando que tem controle sobre alguma coisa? Fica pra gente pensar nessa relação da tomada de decisão e das emoções. A resposta já foi dada, é isso? Já. A resposta já foi dada. Já foi dada. Mas é só para fechar. Obrigada, pessoal. Obrigado, Isabel. Portanto, para que a gente possa seguir no tema do autoconhecimento, é muito importante que a gente conheça muito bem como que isso aqui funciona e como que isso aqui age ou reage. Por quê? Porque se o meu propósito, se o meu objetivo de vida é a iluminação, faz-se necessário que eu comece a trabalhar em cima de emoções. E quando as pessoas agirem com emoções para cima de nós consigamos entender o que está acontecendo
entender a manipulação que essas pessoas querem fazer e, mais que isso, as justificativas e como que eu posso fazer para ajudar, se necessário ou se ela quiser ajuda. E aí a gente entra dando seguimento ao que foi comentado hoje das amígdalas. Como eu comentei, é um tema muito fácil, né? É um tema de bastante clareza, mas de difícil aceitação. Normalmente, a gente sempre ouviu falar de indianos, de budistas, enfim, do hinduísmo, que o corpo humano ele é dotado de pontos de energia. Esses pontos de energia dá-se o nome de chakras. E esses chakras são, no total, de 144 mil ao longo do corpo, onde os principais são ditos como 7. Na verdade, existem 13 principais chakras. E o segmento deles... Posso fazer a amígdala aqui, ó? Pode. A glândula pineal, onde você tem os cristais aqui. Você tem a glândula pituitária. E, portanto, aqui você tem, e o pessoal que está nos acompanhando, vocês lembram que tudo começou pelo ponto. Tudo começou pelo ponto. Do ponto à reta. E da reta ao triângulo. Nesse momento, nós fazemos 1, 2, 3 pontos. Aonde esses 3 pontos deve ser algum tipo de chakra que até então a gente nunca tinha ouvido falar. E quando isso acontece, quando o relacionamento desses pontos acontecem, vocês lembram que ontem a gente comentou que existiam um conjunto 1 e um conjunto 2, e que os conjuntos podiam ter relacionamento entre eles. E aí eu até dei um exemplo utilizando o Guilherme. Eu peguei e falei assim, olha, eu, o Guilherme, relacionamento entre 2 seres podem gerar o quê? A instabilidade. Quando acontece a instabilidade, como que essa instabilidade ou desarmonia gera neste conjunto aqui? Nesse momento, quando você vê alguma coisa, esta frequência bate neste quadrado, transforma-se a imagem em frequência. Esta frequência do ponto 3 ao ponto 2, ela entra em ressonância através das vibrações dos cristais e através de satisfação e prazer,
que é o que nós comentamos ontem. Você vai ter o estímulo no tálamo, no hipotálamo, no que a Bel acabou de falar agora, e nesse momento existe a descarga hormonal pelo corpo. Essa descarga hormonal, ela já aconteceu antes, porque a imagem, ela já bateu antes aqui. Portanto, hoje o ser humano, ele está programado para trabalhar por reações. De tal forma que ele não questiona o porquê das coisas, ele somente reage. E por que isso significa? E por que isso acontece? Por que isso ele não consegue mudar? Esse processo aqui, você concorda comigo que é um processo abstrato? Se é um processo abstrato, eu preciso materializá-lo no físico, para que o abstrato se torne físico. E dessa forma eu consiga passar por experiências. Experiências essas que vão fazer com que eu chegue no ponto de satisfação e prazer. Nesse momento eu reforço sempre o mesmo modelo. E até aqui foi o que nós falamos ontem. Portanto, da onde que vem essas imagens? Da onde que vem esta frequência? Uma vez que nós já entendemos que na pituitária ela é movida ou ela é estimulada através do DNA, que é a hereditariedade que vem passando de gerações em gerações. É o mesmo modelo. Como que esta frequência, esta imagem, se traduz em experiências? Por que isso é importante nós sabermos? Pela razão, sempre pela razão, de que eu começo a entender os meus pontos de atração. E começo a ter clareza quando nós somos submetidos a dogmas. Ou a questionamentos feitos por pessoas que não estudaram e não conhecem a estrutura química e elétrica do ser humano. Logo, segue-se através de imagens formadas ao longo do tempo, aonde classificou-se de verdade e de mentira, segundo leis, regras, padrões dos seus limites daquela mente coletiva. Portanto, para que eu possa seguir a definição de quem eu sou e da minha existência, é necessário saber de onde eu vim. Por quê? Porque como que eu posso mexer em alguma coisa aqui dentro? Como que eu posso trabalhar em alguma coisa aqui dentro se eu não souber quem eu sou? Portanto, como tudo isso aqui começou? Como tudo isso aqui começou? Existiu o primeiro. Existiu um ser. Esse um ser, ele foi desfragmentado. Desfragmentado aonde? E por que ele foi desfragmentado?
para que fique mais claro o que eu quero dizer, no início era o ponto, ou aquilo que você chama de Deus. Deus, pela essência dele, o que ele faz? Cria. Ele é a fonte criadora. Não tem como. Porque se ele não criar, ele está negando-se. Porque ele está negando a essência dele. Nesse momento, ele cria o igual contrário dele. O igual contrário. Quando isso aconteceu, gerou o quê? A dualidade. A dualidade deu razão para a parte. E a parte no todo não pode existir. Para que o equilíbrio voltasse a existir, criou-se pelas partes o ponto de origem, aonde as partes buscariam a origem para poder equilibrar-se. Por isso que o 3 é o equilíbrio das partes. Nesse momento, vamos só para colocar mais e menos. A dualidade em si gerou o relativo. E o relativo começou a criar o todo de forma relativa. Portanto, nesse momento, ele se voltou para dentro. Voltando-se para dentro, com o objetivo do equilíbrio, ele criou o egoísmo. E quando isso aconteceu, na parte e no abstrato se tornou matéria. Matéria essa que, para poder equilibrar-se, sempre com 3, criou-se o que nós chamamos de psique. A psique. E a psique, ela se equilibra no 3. Por isso que o equilíbrio das partes acontece no 3. Criou-se o id, o ego e o superego. Mas a psique, ela precisa o quê? Para que ela exista. Qual que é a necessidade da psique? O que ela precisa? Qual é a necessidade da psique? Para chegar no ponto 1. No experiências. Para existir experiências, o que é necessário? Pensa que você está na dualidade e que você quer chegar no absoluto. E a forma, pensamento que foi gerado em você é que você vai chegar a Deus. Tá vendo? Esse aqui é esse aqui. Que você vai chegar a Deus através do quê? De evolução e conhecimento. Para que você caminhe através de evolução e conhecimento, criou-se o quê? Na unidade. Criou-se o tempo, o espaço
e o plano. Portanto, nesse momento, tempo, espaço e plano. Nesse momento, fez-se equilíbrio nas partes. Por quê? Porque a existência começou a existir. Vou repetir. A existência começou a existir na dualidade. Por quê? Porque ela tem um tempo, um espaço e um plano. E desta forma, ela consegue seguir no relativo. Por quê? Para cada tempo, você tem um conhecimento. Para cada espaço, você tem uma evolução. E para cada plano, você vai ter uma psique. Dessa forma, você ficou preso no tempo, no espaço e no plano. E o que te prende aqui? No tempo, no espaço e no plano? Os desejos. Os desejos fazem com que você realize experiências na ilusão da evolução pelo conhecimento, no tempo, no espaço e no plano. Só que o que você não percebeu é que você está preso nesse ciclo. Aonde desejos para cada tempo é uma manifestação. Desejos no espaço é de uma forma. E no plano é o relativo. Por quê? Porque o que é certo para mim não é para você. O que é verdade para mim não é para você. O que é justo para mim não é para você. Portanto, verdade, justiça e paz são conceitos relativos a tempo, a espaço e ao plano, e que não vão te levar a lugar algum. E o desejo, para poder acontecer sempre, o que precisa existir? Articulações. Essas articulações vão fazer você passar por experiência. Só que assim, até quando? Até quando? Até quando passar pelas mesmas experiências com a cara diferente? Quantas vezes nós já falamos assim, a partir de hoje eu não faço mais isso. Passa um certo tempo, lógico. Aquele ponto de atração seu continua o mesmo. Só que assim, vamos lá. No ano de 1500, o melhor veículo que existia era uma carroça. Hoje é um carro. Portanto, o desejo de ter uma carroça naquele tempo é o mesmo desejo de ter um carro hoje. Por quê? Porque você não trabalhou no desejo. Logo, você vai ficar preso no tempo. E para que possa equilibrar desejos e articulações e experiências, precisa do quê? O que precisa? Gerar em você o quê? O que eu preciso gerar em você?
que eu preciso gerar em você? Frustrações. Desculpa, Aldo, você ia responder. Desculpa. Frustrações. As frustrações, elas são representadas. Frustrações é no abstrato. A frustração é representada no físico através do quê? Freios. Portanto, todas as vezes que houver um freio, não satisfaz o desejo. Se não satisfaz o desejo, não passa por experiência. Se não passa por experiência, não gera satisfação e prazer. Se não gera satisfação e prazer, não evolui e não tem conhecimento. Logo, se frustra. E você fica preso nesse círculo de frustrações e de satisfação e prazer. Nesse momento, com este conhecimento, na terceira dimensão, por ser uma fonte de sabedoria, criou-se o quê? A atração dos iguais pela atração dos iguais pela analogia dos opostos. Atração dos iguais pela analogia dos opostos. E o que aconteceu? A mente coletiva. Aonde os iguais se atraíram e montaram várias mentes coletivas. Por exemplo, mente coletiva 1, mente coletiva 2, mente coletiva 3. O que eu estou chamando de plano? O universo. O que eu estou chamando de mente coletiva? Galáxias. O que eu estou chamando de formas, pensamento? Planetas como a Terra. Nesse momento, as formas pensamento foram atraídas no mesmo plano, no mesmo espaço, para viver no tempo. Buscando. Como chama essa mente coletiva aqui, Guilherme? A grandona, a grandona. Como que chama isso aqui? Exatamente, Guilherme. É isso que você pensou. Exatamente. Deus. Deus. Quem é esse daqui? Deus. E todas essas formas pensamento que existem no plano querem levar você aonde? A Deus. Só que do jeito dela, da forma dela. Portanto, vamos dar
nome aqui só para a gente fazer um exercício, só para a gente conseguir tirar do abstrato e trazer para o concreto. O que é um exemplo de mente coletiva, Guilherme? Religiões. Religiões é uma forma no planeta Terra de levar você aonde? A Deus. Quem mais que quer te levar a Deus? Escolas iniciáticas. Por exemplo, essa, aquela outra que fala que tem cidades, níveis embaixo da terra, e que depois tem níveis fora da terra. Escolas iniciáticas. E tantas outras aqui. Aí você fala assim, peraí, Marcos, peraí. Vocês querem água? Vocês estão servindo água? Peraí. Então você está falando que o Ágora também vai ser uma mente coletiva. Não. Por quê? Porque eu estou ensinando você como que é. Eu estou mostrando para você como funciona. Eu estou dando para você sabedoria para você entender aonde que você foi preso. E aonde que você precisa trabalhar. Por quê? Porque enquanto você caminhar pensando em evolução e conhecimento, você estará preso aonde? No tempo, no espaço e no plano. E assim começou-se todas as civilizações, não só na Terra, mas no universo. Ilusão. E com o maior respeito que eu tenho a todos aqui. Ilusão daquele que acha que extraterrestre é um ser mais evoluído. Por quê? Porque ele está no mesmo plano, no mesmo espaço e no mesmo tempo. Logo, ele pode estar mais avançado em tecnologia, mas não significa que ele conseguiu iluminar-se. Portanto, e com o maior respeito que eu tenho a todos esses que buscam no extraterrestre uma solução para os problemas que nós criamos. E aí eu gostaria de fazer um parêntese. Me parece, e eu gostaria que você analisasse comigo esse ponto, sem dogma, sem dogma, tá bom? Sem certo e errado, vamos só analisar. Você cria um problema. Por que você acredita que o outro que tem que vir tampar ou resolver o problema que você criou? Explica isso para mim. Você cria um problema. Você quer que o outro venha resolver o problema que você criou? Explica para mim isso. É assim, eu quero a tua ajuda porque eu tenho dificuldade de entender esse ponto. Porque é assim, ó, quando nós temos filhos, o que nós ensinamos para os nossos filhos? Responsabilidade. Portanto, a responsabilidade que a gente passa para o filho é assim: filho, você criou um problema, você resolva esse problema. Por que você acredita que entregar tudo para o universo,
Porque o extraterrestre vai vir resolver o problema que você criou. Fecha parênteses. E nesse modelo aqui, o que acontece? Vamos supor, um homem e uma mulher daqui, desta mente coletiva, se casam e têm filho. Quais são os conjuntos ideológicos que este ser aqui vai trazer? É desta mente coletiva aqui? Não. Se a origem dele foi daqui, as formas de pensar e as formas pensamento dele tiveram origem na mente coletiva 1. Portanto, este ser aqui, ele existe. Se as formas de pensamento que são relativas, entenderam? A relatividade são relativas. Como que esse ser aqui pode existir? E como que esse ser, através do relativo, pode chegar no absoluto? Explica para mim. Portanto, este ser aqui, o máximo que ele vai conseguir é chegar nesse Deus aqui da mente coletiva. Só que como esse Deus também está preso no tempo, este ser, no máximo que ele conseguir, o máximo, ele vai ficar preso aonde? Nesse Deus. E aí você cria no planeta vários deuses. E aí você cria no planeta várias formas de pensamento que vão levar você a Deus. Você acha que você vai conseguir? Veja, qual a tua idade? 20, 30, 40, 50, 60, 70? Se existe uma justiça, por que você não chegou ainda? Por que você não chegou? Aí você vai falar, pô, mas você não sabe o que você está falando. Quem disse que eu não cheguei? Então por que você está buscando? Ainda você busca no relativo a chave para chegar no absoluto. Você ainda não entendeu que os relativos, o máximo que vão fazer com você é te levar no relativo. Logo, se você não tinha essa forma de pensamento, é nova para você. E por ser nova para você, mostra que você não chegou no absoluto. Portanto, você está em busca ainda. Então, o que é necessário? Que este ser aqui, ele entenda o que está acontecendo com ele. E através desse entendimento, ele consiga fazer o quê? Mudar. Vocês entenderam as experiências,
entenderam o egoísmo, entenderam desejos, entenderam esse processo aqui? Entenderam? Ficou claro? Lutia, Jódio, Lorela, Eleonora, Aldo, Guilherme, Vander. O Aldo acho que vai falar. Pois não, Aldo. Você vai perguntar alguma coisa, Aldo? No, non tinha entendido abstrato lá em cima. Por que o processo era abstrato? O abstrato, porque só estava no mundo das ideias. Só estava no mundo das idealizações. As idealizações, elas precisam para passar por experiências do físico. Portanto, este processo da mente coletiva, ele também, no momento em que ele foi dissociado ideologicamente pelo egoísmo, ele foi dissociado no tempo. Quando criou-se o egoísmo, este ser, ele foi dissociado no tempo. Por quê? Porque ele acreditou na dualidade. Nesse momento, criou-se sete tempos. Sete tempos, aonde você vive simultaneamente, em cada tempo, passando por diferentes experiências no tempo. Por exemplo, Vander, quando que você nasceu? Por gentileza. Eu nasci 26/2/76. Vamos colocar aqui, ó. 26/2/76. Vamos supor que você venha a falecer, tá bom? No dia 26/2/2050. Tá bom? Quando que você vai nascer de novo? E aqui é uma falha que os espíritas têm gigante. E eu explico por quê. Você vai nascer quando? De novo, no dia 26/2/76. Por quê? Porque o desejo de comprar um carro, está em que tempo? Aqui. E como você não realizou o seu desejo, como que você pode ir para frente se o teu desejo não foi realizado? Portanto, se a atração dos iguais pela analogia dos opostos existe, você está preso no tempo, sempre voltando. Só que não é assim que funciona. Você tem um pedacinho seu, por exemplo, em 1500, no outro de 1600, no outro de 1600, estou dando exemplo, entendeu? Você tem um Vander vivendo aqui, vivendo aqui, vivendo aqui. Você
foi desfragmentado ou dissociado em 7 vezes. E, simultaneamente, você vive o mesmo desejo de forma diferente, porque é tempo, em cada época. E quem que se beneficia com isso aqui? Quem que se beneficia com isso aqui? A mente coletiva da qual você vive. A mente coletiva, porque ela também está presa no tempo. Ela também tem. Tudo isso aqui a gente chama como aqui no Ágora? Qual é o nome que a gente dá aqui no Ágora? Consciência. Tudo isso aqui chama-se consciência. Portanto, todos estão presos na mesma consciência, porém com conscientes diferentes. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Ágora? Ampliando o teu consciente para que você não fique mais preso no tempo. E você consiga chegar no absoluto deste Deus. Que não é Deus, esse Deus que nós chamamos, entendeu? Não é. Esse Deus aqui que você chama, é esse cara aqui da mente coletiva. É esse aqui que você chama de Deus. E como que ele te prende no tempo? Como que ele te prende no tempo? Quer bater uma foto, bem? Quem quer? Não, você bate uma foto? Nós vamos bater uma foto porque eu vou pagar tudo. Põe no cabeça. Peraí, vou passar. Peraí. Pessoal da live, está entendendo o que nós estamos conversando? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fica à vontade, tá, pessoal? Vocês perguntem, falem, fica à vontade. Nós temos pessoal aqui para ajudar todos, tá? Para anotar, fica à vontade, tá bom? Vocês entenderam até aqui? Entenderam? Então eu te pergunto, quem é você? Hoje você é um ser que está desfragmentado ideologicamente, que vive em 7 momentos diferentes para realizar desejo, que no caso, quantos desejos você tem? Um desejo. Qual que é esse desejo aqui que você tem? Chegar a Deus. Portanto, você está em 7 momentos dissociado ideologicamente, vivendo desejos, passando por experiências para chegar aonde? A um Deus relativo, que é da onde você veio, que é a mente coletiva. Olha que coisa linda que você está vivendo aqui. E ainda quando te ensinaram a fazer tela mental, te fizeram fazer tela mental para realizar o quê? Desejo. Então o que eles ensinaram você a fazer? Alimentar cada vez mais essa mente coletiva aqui, ó. Através de desejo. Olha olha onde você caiu. Olha o buraco que você caiu. E você fica lá, 10, 9, tela mental, lei da atração. Não, porque eu quero ter, porque eu quero ter, porque eu quero. Não, o que você está gerando para você? Desejo. E tem mais ainda. Amanhã nós vamos falar mais disso, tá? E tem mais. Essa história de tela mental é uma loucura, é uma insanidade mental. Por quê? Porque você acredita em Deus? Wander, você acredita em Deus? No Criador? Acredita? Por que você está falando para ele que o que você tem, ele não sabe o que está te dando?
Porque na hora que você senta lá 10, 9, faz tela mental, o que você está falando para a criação? Que ela não sabe o que ela fez. Porque você acha que você merece mais. Então você está chamando ela do quê? Incompetente, No mínimo, incompetente. Olha que coisa linda que você aprendeu a fazer. E você acredita nisso ainda. Portanto, até aqui está claro? Você entendeu porque a gente não pode trabalhar em desejos? Você entendeu porque a gente não pode trabalhar em experiências? Você entendeu que você está preso nessa mente coletiva? E como que você está preso? Como que isso aqui funciona? Vocês não estão com calor? Nossa, está calor. Vou ligar o ventilador, só um minuto. E aí você pega e fala assim, vamos voltar aqui, né? Aí você pega e fala assim, puxa vida, então ó, a mente coletiva está aqui e você está aqui. E aí você se frustra. Aonde que fica a tua frustração? Por quê? Não existe energia. Não existe energia. A única energia que existe é a elétrica. A energia elétrica existe. Energia mental não existe. Por quê? Porque existe o quê? Frequência. Por exemplo, o que é isso aqui? Uma cadeira. Os átomos que estão aqui, eles estão vibrando de uma forma diferente. Não é que eles têm energia diferente. Eles estão vibrando. Então, se eles estão vibrando, é vibração. Logo, é frequência. Portanto, a mente coletiva está aqui. E você veio dela. Você concorda que as formas pensamento vieram dela? E você concorda que quanto mais desejos você tiver, mais frustrações e mais experiências você vai passar? Concorda? Portanto, quanto mais frustrações, mais experiências, mais a mente coletiva tem o quê? Conhecimento. Na consciência dela. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar a Igreja Católica. O nosso não, o Papa. Nosso não. O Papa. Aí o Papa chega lá em setembro, reúne todo mundo. Arcebispo, bispo, todos aqueles gordão que come, e a gente trabalhando para pagar eles. Come. A gente não também. Não, a gente não. A gente não. Então tá lá, né? Tá todo mundo lá. Tudo aquilo, tudo panção assim. Aí eles vão fazer o que em setembro? A campanha da fraternidade do próximo ano. E aí eles estão fazendo o quê? Eles estão definindo o quê? Como que tem que ser feito, por que tem que ser feito, como deve ser feito. E aí eles definem a campanha da fraternidade e passa para quem? Para os servos. Para os servos executarem. Lá em setembro do outro ano, o que eles fazem? Vamos ver como que foi o resultado. Aonde que a gente acertou e aonde que a gente errou. Isso é mente coletiva, meu amigo.
Você está passando por experiências para eles aprenderem. E você fica com o que aqui? Com as frustrações. Agora pense naquela escola iniciática que você frequenta. Então, agora nós vamos criar um grupo diferente, uma preceptoria diferente. Agora você vai lá para Varginha, você vai lá para o Paraná. Quem está pagando tudo isso? É você que está pagando. Acorda, meu amigo. E não deu certo isso aqui. Isso aqui não funcionou. O que eles vão fazer no outro ano? Eles vão mudar. E você, porque quer passar de curso, o que você faz? Faz. Faz. Olha que lindo. Olha, como que você conseguiu fazer isso com você? Bom, vamos voltar para cá. E aí, aqui está o nosso cérebro. Onde você tem o tálamo, hipotálamo, glândula pineal e a glândula pituitária. Certo? Lembra que nós falamos que você tem três, é lógico, três tipos de estímulo. Você tem o estímulo do prana. O que é o prana? Que todo mundo fala energia. Não é energia. O que é o prana? Só para você saber. O prana são as frequências de todas as formas pensamento contidas na mente coletiva. Frequência. Isso aqui vem de Deus? É lógico que não. Isso aqui vem da onde? De todas as mentes coletivas. Então, quando você pega aquele pessoal que fala, não, eu estou entrando em harmonia com Deus, você fala, meu, você não sabe nada, cara. Você está entrando em harmonia com essa mente coletiva aqui, ó. Ah, vamos estudar os conjuntos akáshicos. Você não precisa estudar, porque se você entendeu que essa mente coletiva trabalha no Mora, a outra mente coletiva trabalha no amor, e a outra mente coletiva trabalha no Roma, é tudo a mesma coisa. Você só precisa descobrir um. Se você descobrir um, você descobre todos. É por isso que você precisa trabalhar na razão. Mas voltando para cá. E aí, né, você tem o estímulo visual, que é a frequência. Você tem as frequências das formas pensamento, que existem aonde? No plano. Como que chama o plano do planeta Terra? Éter. Então você tem todas as frequências que tem no éter. Está aqui. E você tem o DNA. No DNA você tem o quê? Bom, vamos voltar aqui. E aqui você tem o conjunto aonde são tratadas todas essas três frequências. Né? Lembra do 3? 3 frequências. E aí você tem um órgão aqui chamado timo. Portanto, todas as experiências vividas durante o dia ficam armazenadas em forma de frequência aonde? No timo. Então você vai todo dia sim. Vai deixando no timo todas as frequências. Lembra que a Lua se aproxima na Terra pelo ciclo de translação e rotação da Terra em comparação com a Lua, né? O período diário de aproximação da Lua na Terra acontece das 3 às 6 da manhã. Portanto, lembra as marés altas, marés cheias, né? Sempre das 3 às 6 da manhã. Quando a Lua se aproxima da Terra,
aquela massa gera na Terra a abertura do chakra coronário que você tem aqui. Quando você abre o chakra coronário, que acontece das 3 às 6, o timo descarrega as experiências vividas e resolvidas na mente coletiva. Por quê? Atração dos iguais. Você não veio daqui? Então você vai... Experiências vividas e resolvidas voltam para a mente coletiva. O que fica em você? Frustrações. Para você resolver as frustrações, você precisa do quê? Sonhar. Portanto, sonhar, você vai sonhar aonde que você vai sonhar? Lembra? Você vai vir aqui em um dos 7 momentos do qual você foi dissociado por causa daquele desejo não realizado que gerou frustrações, você vai vir realizá-los aqui. Portanto, o sonho também é uma forma de gerar imagens e de deixar você preso no tempo, porque é onde você realiza desejos. Entenderam isso aqui? Logo, por que você deve esquecer de caminhar por emoções? E caminhar por razão. É que você ia falar razões. Eu ia falar razões, não é razão. Por que você precisa caminhar por... Lorela, Jorge, é só para ver se vocês estão atentos. Ai, caramba. Por que você precisa caminhar por razão? Porque através da razão, você deixa de ter desejos. Você entende o porquê de tudo. E quando você entende o porquê de tudo, você está fazendo o que com você? Está chegando no ponto da sabedoria. Ok. A Maísa Sodré, eu acho, não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação. Sonhar, desejo, tela mental estão no mesmo consciente coletivo. É que o consciente coletivo é o consciente da mente coletiva. Então é assim, ó, tudo que você está sonhando, você está presa no tempo. Por quê? Porque todos os desejos que você tem vieram da onde? Da mente coletiva. Porque ela foi dissociada. Quando ela foi dissociada, ela criou 7 momentos. Criou você. E como você está preso no tempo, você vive em 7 momentos realizando desejos. E a mente coletiva, ou a tela mental, deixa você presa no tempo, porque ela faz gerar em você desejos. Esse é um ponto. O segundo ponto, a tela mental desvia você de Cristo. Porque o que você está falando para Cristo? Que o que ele, por ser a criação, não soube fazer direito, porque você se sente no direito de ter mais. Logo, o que você está falando para a criação? Que ela não sabe o que está fazendo. Então você está falando o que para ela? Que ela não existe. Então como ela não existe, você não existe, porque ela não reconhece você. Ela está perguntando como sair disso. Vou explicar agora. Eu estou explicando agora. Calma. Portanto, como é que isso aqui funciona dentro de você? Através de conexões neurais. E aí que vem a parte mais difícil que você tem que trabalhar. E aí não depende do Marcos. Eu estou te mostrando o que você tem que fazer. E lembra que eu falei ontem? Que quando nós mexermos nas emoções, o que você vai fazer? Vai virar as costas.
você vai virar as costas. Por quê? Porque você vai ficar machucadinho. O nenê vai ficar, quer dizer, você vai se sentir ofendido. Por quê? Porque você, como a Isabel explicou, hoje você trabalha por reação. E qual é a tua primeira reação? Que eu vou explicar já. Sobrevivência. Logo, o que eu gerar em você vai de encontro com o que você entende. O que você vai fazer? Virar as costas. Portanto, como que isso aqui funciona dentro de você? Você tem os neurônios. Eu vou começar aqui e terminar aqui, tá? Você tem os neurônios. Tá, então vamos pegar aqui, ó, uma imagem e uma aqui, ó, tá? Aqui é a imagem. A imagem vai bater no neurônio 1, aqui. Aqui você tem a fenda pré-sináptica. Por que isso é importante? Porque na hora que você faz imagem, aqui nessa ponta da fenda vai criar o quê? Sal, cloro e sódio. Quando isso acontece, ele polariza esse neurônio com cátodo positivo. E aí, esse neurônio ele fica positivo. Tá vendo? Positivo. Para poder equilibrar esse neurônio, o que acontece? Ele precisa polarizar o outro por atração dos iguais. Nesse momento, ele abre uma porta no outro neurônio e também cria potássio, cloro e sódio. Então você tem a fenda sináptica e a fenda pós-sináptica. Por que é importante? Porque quando isso acontece, o sódio faz com que os aminoácidos das cadeias do DNA criem pontes aqui, ó. Eles criam ponte de energia. Por que energia? Porque é elétron aqui. Lembra que eu falei elétron? Então você tem corrente elétrica aqui. Não é energia espiritual. Não é energia do prana. Para de ser louco. Esquece esse negócio. Esse negócio de energia de vou passar energia para o outro. Você está maluco. Isso não existe. Por isso que esse pessoal do reiki viaja na maionese. Porque como que você está passando energia para o outro? Isso não existe. Você tem que mudar a frequência do outro. Para mudar a frequência do outro, você tem que mexer nisso aqui, ó. Você tem que mexer na conexão neural da pessoa. Não é passando energia que você para, você entendeu? Esse pessoal fica viajando. Portanto, nesse momento aqui, a imagem bate nesse neurônio, polariza a fenda pré-sináptica. Na hora que ele polariza, os cátodos, eles polarizam por atração o outro neurônio e gera o quê? A conexão neural aqui na glândula pituitária, entre a pineal e a pituitária, através do quê? De neurônios. Por que é importante você saber isso? Para você saber o que acontece com você quando você é exposto a uma emoção. Então você vai falar, por que você está explicando tudo isso? Eu não vou usar nada disso. É lógico que você vai usar, porque na hora que você sentir emoções, você vai saber o que está acontecendo no teu corpo. Se você não souber o que está acontecendo no teu corpo, você não vai conseguir saber como que você vai trabalhar isso. Por quê? Porque lá no módulo 2, e quem já fez sabe o que eu estou falando, vai ter que passar por uma realimentação através da Ayurveda para poder trabalhar com isso aqui. Portanto, esse neurônio aqui, ele se comunica com esse outro aqui através de dendríticos. Esses dendríticos
eles polarizam-se através da bainha de mielina. A bainha de mielina, para poder fazer troca de corrente elétrica gerada pelo cristais de apatita, porque você está pensando, está gerando pulso. Esses pulsos estão caminhando dentro do cérebro, através dos dendríticos. São recepcionados pelas células de Schwann. É por isso que quando o cara toma um chazinho de ayahuasca, fuma um cigarrinho do capeta, quer dizer que é a maconha, usa uma cocaína, ele está excitando a bainha de mielina e as células de Schwann, porque ele está aumentando a polarização, a troca de energia elétrica, está aumentando a troca. E quando acontece o aumento da troca, depois que passa, você tem mais corrente elétrica. E aí você começa a ver um monte de alucinação. Portanto, aquele monte de chazinho da ayahuasca não faz absolutamente nada com você. Ele está fazendo com que você fique alucinado. Porque é esse processo químico que ele está gerando em você. Agora, quem toma sabe disso? Quem toma foi buscar a informação? Quem toma estudou isso aqui? Por isso que é importante você ter conhecimento, para trazer o conhecimento à luz da sabedoria e se tornar um sábio. Portanto, quando isso aqui acontece, a troca neural vai seguir 3 modelos. Neuroefecto, axodendrítrico e axossomático. Então, por exemplo, a comunicação do tálamo e hipotálamo através das frequências com o coração, com o timo. Por isso que as emoções geram frequências. Porque a troca dos axônios está gerando pulsos elétricos. E esses pulsos elétricos, que são transformados pela pituitária, são armazenados no timo através de frequência. E, no mesmo momento, grava na pituitária imagens através de frequência. Portanto, esse processo todo aqui, no instante que você vê uma imagem, ele vai decidir se gera satisfação ou prazer. Se gerar satisfação e prazer, ele cria essa ponte de proteína entre os neurônios. E lembra de ontem? Após a 4ª repetição, quem que vai quebrar isso aqui? Só você. É só você que vai quebrar isso. Não existe outra pessoa na existência que vai fazer você quebrar essa ponte aqui, das imagens as quais você entende que são verdade. Portanto, só tem um caminho. Só tem um caminho. Através da razão. E que não é a sua razão. Porque se eu for seguir na tua razão, eu vou seguir de um jeito. Se eu for seguir na razão do outro, eu vou seguir na razão... Porque daqui a pouco, não sai do lugar. Porque cada um vai ter um jeito. Cada um está passando por experiência para poder alimentar a mente coletiva. Portanto, tem que ser diferente do seu jeito. Não pode ser do seu jeito. E não será do seu jeito. Quando uma pessoa chega e começa a falar assim, não, porque tem que ser do meu jeito, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, você fala, meu, para. O que aconteceu com ela? Chegou no limite dela. Ela está querendo fazer o quê? Criar um limite. Porque ela está falando o que para você? Para. O que você está explicando para mim está me fazendo mal.
então está na hora de tirar essa pessoa. Porque você está, no fundo, você está ajudando essa pessoa. Porque ela chegou no limite dela. Entendeu o que está acontecendo com você? Entendeu que todas as formas de pensamento da mente coletiva já foram gravadas em você? E que você, a única coisa que está fazendo é o quê? Para a gente fechar a aula de hoje. Você está fazendo o quê? Reação. Portanto, meu amigo, se há uma reação que gera satisfação e prazer, é o quê? Que estado que você é? Você é instinto. Por quê? Porque você, 99% da população que vive no planeta é instinto. Porque só vive por satisfação e prazer, através da reação, através desse processo neuroquímico. Está aqui, ó. Prova para mim que eu estou errado. Entendeu? Logo, depois de instinto, você tem alma. E depois, espírito. Logo, você entendeu então por que você está morto? Você entendeu que você está morto? Você não está vivo. É assim, ó, Vander. E todos que estão na live. Você abre a janela do quarto e você vê o quê? Estrela. É o exemplo que eu dou sempre, tá? Toda aula eu dou esse exemplo. Você está vendo o quê? Luz da estrela. A luz da estrela está acontecendo agora? Não. A luz da estrela, o que você está vendo, aconteceu lá 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos luz. Então o que você está vendo? O que já aconteceu. Então, como que você fala que você está vivo? Como que você fala que você está no presente, se tudo que você está vendo já aconteceu? Por isso que você está morto, filho. Você está morto numa ilusão de evolução e de conhecimento através de experiência. Você está preso no tempo, você está morto, você entendeu que você não existe? Você é fruto de uma mente coletiva que por ela também está presa. Ela também está presa. É isso aqui. Dúvidas? Dúvidas? Faltou alguma coisa? Está perfeito. Falamos de mente. Um ponto muito importante. Muito importante. Muito importante. Vocês concordam que todos têm a mesma consciência? Porque todos vieram da mente coletiva? Se todos têm a mesma consciência, não existe inconsciente coletivo. Existe o quê? Subconsciente coletivo. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, por ser inconsciente, não existe. E como que algo que é inconsciente pode saber da sua inconsciência? Por ser inconsciente. Você percebe os erros filosóficos? Logo, não existe inconsciente coletivo. Existe o quê?
subconsciente coletivo. Ficou alguma dúvida? Conjunto acástico nada mais é do que todas as frequências das formas de pensamento que existem no éter. Então assim, conjunto acástico, vamos descobrir como... Para, né? Para com essas ilusões. Vamos parar de ilusão. Vamos, né? Você quer aprender? Quer realmente aprender? Então vamos parar de ilusão. Vamos parar. Tá bom? Ficou dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida? Amanhã falaremos de tela mental, força mental, lei da atração. Amanhã vai ser legal, vai ser uma aula bem interessante também. Oi, Leonora, quer perguntar? Lutia, acordou, Lutia? Toma um café, Lutia. Ó, tô de ódio em você, Lutia. Ela conseguiu. Stasera ho fatto più fatica a capire. Parli veloce. Não, agora você não vai querer fazer desaforo falando italiano rápido comigo, né? Tem que falar piano. Senão não é possível, senão eu não capito. Ai, caramba, meu. Ai, caramba. Giorgio, Leonora, vocês entenderam? Márcia, você entendeu? Leonora, Aldo, você vê o que as pessoas fazem com a gente? Elas estão agindo por instinto. Elas estão agindo por instinto. Você vê? E às vezes passa-se a imagem de ser uma pessoa. Não é. Infelizmente não é. Às vezes a gente olha, né, pensa que é uma pessoa, mas não é. Está presa aqui, ó. Está presa aqui. Tá bom? Pessoal, acho que ficou bom, né? Amanhã, às 8 tem mais. Tá? Grazie a tutti, grazie a todos, muito obrigado. Fique em paz. Boa Tá? noite. Pessoal da live respondeu? Não tem nem Boa noite. Boa Noite. noite. Pessoal da live, boa noite. Amanhã às 8 tem mais, tá? Obrigado por você ter vindo.